Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Aqui você já sabe, né? Mas antes de começar, não esqueça de curtir, compartilhar, dar o seu joinha, porque assim dá uma moral pro canal, né? Mas vamos lá. Hoje nosso entrevistado, eu nem vou me alongar muito, não, porque eu quero saber das histórias que ele tem para nos contar. Seja muito bem-vindo, Dr. Lugero Liberato. Ei, Carla, tudo bem? É uma honra vir ao seu podcast, um programa que é um sucesso, Obrigada. que já teve grandes advogados aqui, conseguiu a façanha de fazer com que grandes advogados viessem e contassem um pouco da sua história. E ser um convidado seu é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Eu que lhe agradeço. Doutor Lugero é advogado há quanto tempo? Advogado há 10 anos. Há 10 10 anos? anos. Eu comecei a advogar um pouco mais tarde. Eu ocupava uma função no Serviço Público Federal que impedia de exercer a advocacia. Então, em dezembro de 2013, eu faço essa migração na carreira, essa guinada na carreira. Deixo as forças policiais para ingressar na advocacia e fazer uma mudança na minha vida. Olha, que legal. E um advogado, para quem não sabe, o doutor Lugero é muito querido pelos colegas, né? Não, ter o carinho dos colegas, ter o reconhecimento dos colegas depois de 10 anos, ao longo desses 10 anos, eu acho que é a coisa mais gratificante. É saber que a gente conseguiu passar por um caminho e esse caminho foi um caminho repleto de coisas boas construídas. Então, eu mesmo tive a oportunidade de te conhecer, né? No momento, na campanha do 5º, um momento em que, em razão de um pequeno incidente processual, diversos candidatos tiveram que apresentar uma defesa para um julgamento que foi realizado perante o Conselho. E vocês, os 20, se reuniram e eu tive a honra de ser convidado por vocês. Acho que talvez um dos momentos mais gratificantes da minha vida enquanto advogado, poder representar numa ação só 20 colegas com renome, uma trajetória incrível. Obrigado pela confiança, mais uma vez, naquele momento. Como é que o direito surgiu na sua vida? Vamos lá do início. O direito surge de uma forma não prevista. A minha família não era uma família da área jurídica. Eu tinha um gosto inicial por exatas. Meu primeiro vestibular é para física. Eu ingresso na UFES em 2002 para cursar o curso de física. Na dúvida se eu cursaria física ou se depois migraria para engenharia de computação. E, de repente, 3 meses depois, eu me vejo aprovado no concurso para o cargo de policial rodoviário federal, lá em 2002. Curso um pouco mais aí, durante as fases do concurso. Chego a cursar um semestre, um pouquinho, do segundo curso de física. Suspendo esse curso para cursar academia e depois para me dedicar aos 2 primeiros anos à minha lotação em Belo Horizonte, onde eu atuei por 2 anos. Quando eu volto removido para o Espírito Santo em 2005, eu tento ainda retomar o curso de física, mas já não tinha sentido. Não porque eu não gostasse do curso em si, mas porque eu não via uma aplicabilidade direta numa outra área. E eu começo a pensar se cursaria ou não, primeiro, uma faculdade que me desse um pouco mais de segurança naquilo que eu fazia, e o direito dá essa segurança para quem atua no serviço público. Sim. Então, o direito nasce no momento como uma forma de capacitar para o cargo que eu exercitava. E, ao longo desse período, foi sendo desenvolvida uma vontade de atuar muito mais no direito como uma atividade meio, como um suporte, mas sim numa atividade em que eu tivesse um pouco mais de liberdade para criar as teses, para sustentar essas teses, para representar pessoas. Então, esse foi um caminho que começou ali quando eu fiz um novo vestibular na UFES, ingresso em 2006, e aí esse caminho que vai ser lentamente trilhado até dezembro de 2013,
quando eu resolvo me dedicar à advocacia. Olha que bacana. E durante o curso de Direito, você chegou a advogar, não, a estagiar em outros locais ou só ficou na polícia mesmo? A gente tinha uma dificuldade De do estágio, até conciliar, por né? conta da questão, até mesmo do risco de conflito de interesses. Então, o que eu fiz nesse período foi migrar internamente dentro da Polícia Rodoviária Federal para as áreas em que se exercia um pouco mais a atividade jurídica. Então, passei pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal por mais de 1 ano e meio, passei pelo Núcleo de Inteligência. À época, bem embrionário, hoje é um núcleo importante no nosso estado, devidamente estruturado. Passei por lá por mais 1 ano e meio. Depois trabalhei no núcleo, que é o núcleo de assessoramento jurídico, que assessora o superintendente e presta as informações para a AGU. E, finalmente, depois ali, então, quando eu passei no outro concurso, fui ser procurador autárquico do município de Colatina, eu faço essa guinada, uma transição primeiro pela advocacia pública, para finalmente, só em 2018, ficar 100% na advocacia privada. Olha que bacana. E na época da polícia, da polícia rodoviária, você teve alguma história que lhe marcou muito? A Polícia Rodoviária é uma instituição com a qual tenho um enorme carinho, porque é uma instituição que mudou muito ao longo dos anos. Eu fui testemunha desse período em que a Polícia Rodoviária Federal fez uma transformação interna para se tornar um dos órgãos extremamente respeitados na segurança pública. E vivi muitas histórias felizes e também histórias tristes. O dia a dia de um policial rodoviário federal é o atendimento ao cidadão e é um atendimento num país em que tem estradas ainda sem condições adequadas, com um condutor que muitas vezes ainda pratica condutas excessivamente negligentes ou excessivamente arriscadas e, por óbvio, se passa por situações ruins. Uma delas que me marcou foi ainda em Belo Horizonte. Me recordo que era um sábado de manhã e um dia, um sábado, logo que começou a chover, nós fomos chamados a atender um acidente e ali eu tive a sensação ruim de tirar uma criança sobrevivente do banco de trás do carro, de dentro do carro, olhando para frente e percebendo que ela tinha acabado de ficar órfã naquele momento de pai e mãe. Então, são situações que eu falo assim, nós temos que ter muito respeito, inclusive, hoje, quando nós olhamos para a atividade dos policiais, que são pessoas que tratam com situações que são, em geral, todos eles, tá? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, com situações que são altamente, que causam um desgaste psicológico muito grande para quem está ali, e são situações de decisões muito rápidas. Então, nós temos que até ter esse olhar quando nós hoje podemos analisar os autos de forma mais clara, com um tempo maior para reflexão. Nós não podemos desconsiderar toda essa carga emocional que quem trabalha ali passa. Tive muitas atividades felizes. Uma delas, que foi uma boa época, acabou por impactar muito a minha vida como advogado, foi o tempo que eu atuei no núcleo de inteligência, podendo compreender um pouco do que é a atividade da inteligência policial, trabalhar em operações, ajudando, fornecendo elementos ali para que o Ministério Público pudesse realizar a sua atividade investigativa. E isso me trouxe um despertar para uma atividade que hoje eu gosto de me dedicar, que é a atuação criminal, em especial naquilo que algumas pessoas chamam de mega processo, mas são as grandes operações. Por óbvio, a área criminal me desperta o interesse como um todo, mas essa história do passado, esse momento do passado, me puxou um desejo por estudar mais, por me dedicar mais a uma área que é muito, muito complexa de ser exercida, justamente pelo excesso de informações, pelo grau de complexidade das medidas investigativas que são adotadas, e cada vez mais complexas. Então, parece que cada momento dessa história da vida ali, seja no curso de física, depois seja no curso de direito, ele vai trazendo marcas que explicam quem a gente é hoje ou para que rumos nós tomamos hoje. Sim, sem dúvida. E quando você foi para a advocacia,
Primeiro, foi difícil deixar? É difícil porque a advocacia, ela é difícil para todos. Ela é difícil porque nós sabemos que a advocacia, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Sim. Essa frase é uma frase que quem disse isso foi quem me acolheu na advocacia. Hoje, meu sócio, amigo e professor, é o professor Flávio Cheim Jorge. E ele sempre disse que a advocacia, ela é uma maratona. Então, não adianta o advogado imaginar que você vai ter, com 100 metros, com seus 9 segundos, com um ano, que tudo vai se resolver, que os clientes do nada vão saber quem é você, vão ter respeito a você de uma hora para outra. E não é assim. Nós sabemos que é assim. Então, a advocacia, ela tem a sua dificuldade, em especial nos primeiros anos, que é o momento em que você precisa compreender o local, compreender o mercado, compreender o papel dos colegas e arrumar um espaço para você. Isso pode ser feito, eu costumo dizer para as pessoas mais novas, isso pode ser feito de forma educada, isso pode ser feito de forma respeitosa, desde que você tenha consciência de que não vai ser rápido. Mas eu sou uma pessoa que me considero afortunado, sortudo e abençoado por ter sido acolhido já nesse momento pelo Marcelo Abelli e pelo Flávio Cheim. Foram meus professores e me convidaram para ingressar no escritório, para desenvolver duas áreas lá. As duas áreas eu dedico meus estudos, que é o direito penal e o direito eleitoral. Nossa, então esse ano vai ter muito trabalho. Se Deus quiser, tomara a Deus. Tomara a Deus. Tomara a Deus. E entrar numa estrutura já consolidada é importante. E eu sempre digo isso, às vezes, até os ex-alunos. Muitas vezes, você ir para uma estrutura em que ainda você não seja o proprietário, mas que você aprenda a advogar, aprenda a gerir um escritório, aprenda as atividades meio, aprenda como são as ferramentas que existem de controles de prazo. Isso é algo muito importante para quando você, quem sabe, decidir seguir sua carreira solo. Não é o meu caso, eu fui acolhido, fui muito bem acolhido. Hoje não me vejo fora dessa estrutura. É a grande família que eu tenho na advocacia, mas é um conselho importante para quem está começando. Se tiver que trabalhar sozinho, pelo menos se cerque de colegas advogados mais velhos a quem você possa tirar dúvidas, pedir conselhos e se socorrer. A experiência faz toda a diferença. A experiência da advocacia faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, vamos lá. E você lembra da primeira audiência que você fez? Lembro da primeira audiência, uma audiência na Justiça Federal em Colatina. Muito tenso ainda sobre como fazer intervenção ou não. E eu digo... Nossa! Porque a tensão, ela vai existir sempre. Eu ouvi isso de um advogado a quem eu respeito muito, um brilhante criminalista, o Dr. Francisco Squerkenhoff, que uma vez a gente conversando antes da audiência, ele disse, olha, se você não ficar tenso antes dos dias da audiência, alguma coisa está errado. Porque as decisões dentro de uma audiência, elas acabam sendo muito rápidas. Hoje eu tenho cada vez mais a convicção de que uma audiência boa é a audiência que você conseguiu prever todos os cenários possíveis e se preparar para eles. A audiência boa é a audiência que você não é surpreendido. Mas, mesmo assim, a capacidade do ser humano de inovar e de criar dá sempre o receio de fazer uma intervenção ou não, ou se aquele momento é melhor já trazer um ponto de confronto ou aguardar um ponto de confronto para o momento posterior. Essas dúvidas estratégicas, elas existem e é muito importante ter um embasamento não só teórico, mas de experiência e de colegas para resolver. Eu posso, assim, dizer, Carla, que eu fui muito bem acolhido pelos colegas, tanto do meio eleitoral quanto da advocacia criminal. E posso nominá-los, assim, sob pena sempre de esquecer algum, mas o Rodrigo Horta, a Tatiana Jardim,
o Edinho, então, assim, são todos, o Rivelino, todas as pessoas que a gente sempre conversou muito e conversa, às vezes, antes da audiência, e a gente copiar as coisas boas, imitar e pedir conselho, trocar com um colega uma opinião sobre alguma coisa que já viveu, é algo que sempre faz parte. Que bacana. E teve algum caso dentro da advocacia criminal? Você faz júri também? Faço júri, faço júri. Algum caso, assim, que lhe marcou? Olha, Ou inusitado? O júri, ele sempre marca porque não tem nada semelhante à sensação de ver um cliente ouvir a sentença absolutória. E, ao mesmo tempo, não tem dor maior do que você, como advogado, que acompanhou o conselho de sentença, avisar ao seu cliente que em alguns minutos será lida a sentença condenatória. Nossa. O júri traz esse grau de tensão. Eu tive a felicidade de fazer um dos poucos júris federais que teve na cidade de Linhares. Os júris na Justiça Federal não são algo, não é algo comum. Tive a possibilidade de fazer, e esse júri foi algo marcante. Por quê? Porque a decisão proferida em primeiro grau naquela ali, uma decisão condenatória, um júri que durou 26 horas ininterruptas. Nossa! Ininterruptas. 26 horas ininterruptas. Era sobre o quê? É uma acusação de um homicídio praticado por um policial rodoviário federal em serviço, por isso atraindo a competência da Justiça Federal. E, ao final disso, uma sentença que era, a nosso ver, injusta, e a certeza de que brigaríamos por uma reforma. E, 1 ano e meio depois, o Tribunal Regional Federal, acolhendo o nosso recurso, anulou aquele júri para que fosse submetido a um novo julgamento, e, ao fazer isso, esse processo foi declarada extinção da punibilidade pela prescrição. Mas esse tipo de julgamento ele é muito, muito emocionante. O júri se mexe com tudo, porque no júri, aquilo que eu dizia, o grau de velocidade das decisões que têm que ser tomadas é muito mais rápido. No júri, e eu digo assim, aos colegas que fazem, muitas vezes, um plenário sozinho, um julgamento plenário, é sempre muito difícil, porque você conseguir prestar atenção a todas as variáveis que estão ocorrendo. Eu sempre faço questão de ir com mais um colega, mas hoje, graças a Deus, com a minha equipe, a quem eu sou inteiramente grato, porque muitas vezes é um olhar de um que está perdido, é um olhar de um jurado que, enquanto você fala, manifestou sem querer uma certeza, uma reprovação, e um aviso sobre isso permite você corrigir a rota para que você consiga ser compreendido e consiga levar a mensagem que é necessária. O que eu aprendi com o júri nesse período foi que o advogado não pode subestimar a inteligência do jurado. O jurado é inteligente, o jurado raciocina com base nas premissas dele, em especial no nosso estado, em que há um costume de que os jurados sejam convocados dentre servidores públicos. Se você for olhar a lista de jurados, nós temos muitas vezes o predomínio de servidores e predomínio de professores. São pessoas educadas, formadas, que lidam com crianças, lidam com jovens adultos, têm uma formação boa. Então, eu digo assim para o advogado, nunca subestime a capacidade do jurado refletir. Só a emoção ela não leva ao resultado. Force o jurado a refletir com você. Nunca subestime a capacidade do jurado refletir. E é um grande desafio, né? Porque cada jurado tem suas crenças, tem seus valores. Mas hoje em dia é mais fácil, né? O advogado tem que fazer o dever de casa. Você tem uma lista dos possíveis jurados, você não sabe quem vai ser sorteado, mas hoje é possível, com esse acesso. Tem que checar antes mesmo quem tem rede social, quem manifesta posição em determinado sentido em rede social, e tem que ir para o plenário preparado. Esse tipo de atividade é uma atividade que pode e deve ser feita. Os colegas que atuam muito em determinado período do júri acabam conhecendo já o perfil de um jurado ou outro, mas claro, o dever de pesquisa, em especial pesquisa em fontes abertas, tem que ser feito antes do plenário. Não tem como hoje você ir para um julgamento às cegas, sendo que quase todo cidadão hoje, pelo menos,
tem uma rede social, tem uma informação no Google sobre sua formação, tem uma formação sobre onde estudou, sobre quais cargos ocupou. Esse tipo de formação mínima é necessária para que você possa construir o seu raciocínio e tentar antecipar como lidar com isso. Oh, que bacana. E teve algum outro caso assim de júri ou na área criminal que não tenha sido júri que tenha lhe chamado a atenção? Graças a Deus já tive a honra e a felicidade de atuar em casos que marcaram a nossa história. Infelizmente, um deles diz respeito ao assassinato do ex-governador Gerson Camata. Eu tive a honra de ter sido escolhido pela família para ser o assistente de acusação, junto com outro grande advogado do nosso estado. Um júri altamente comovente. Sim. Pela história que estava ali. Ao me preparar para esse caso, eu sou de 84, então quando nasci, já não tinha visto metade dos feitos do ex-governador Gerson Camata. A própria deputada Rita Camata, eu não vi grande parte da ascensão dela. Quando eu me dei por gente, aos 10 anos, ela era candidata à vice-presidência da República, lá em 1994. Então, resgatar tudo isso, resgatar a história, buscar os jornais, buscar compreender isso tudo, para conseguir ter isso muito bem claro sobre quem era, como transmitir ao jurado qual era o comportamento, como era a afeição, como era o governador, o pai, o irmão. Foram momentos de muita emoção. Então, assim, eu tive, graças a Deus, essa honra nesses 10 anos aí de poder defendê-lo. Uma outra defesa de qual me orgulho muito foi de ter conhecido de mais perto e ter a honra de ter defendido o governador José Inácio. José Inácio que legal! Eu não conhecia mesmo, então, muito novo, não conhecia a história do advogado, Dr. José Inácio, do presidente, que foi da ordem do OAB, da OAB do nosso estado, do senador constituinte. O Supremo Tribunal Federal fez uma justa homenagem quando estava julgando recentemente se a condenação criminal necessita do trânsito julgado ou não, e relembrou que a exigência do trânsito julgado veio de uma emenda durante a tramitação da Constituição, apresentada pelo governador José Inácio. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre essa emenda. Ele havia dito que ela tinha sido uma sugestão trazida pela saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, que estava estudando as mudanças que estavam acontecendo nos sistemas do processo penal italiano, no processo penal português, e trazia uma preocupação que é uma preocupação que existe até hoje. A relutância que existe nos tribunais estaduais e, de modo geral, né, sejam tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, em cumprir determinadas decisões das cortes superiores. Então, a preocupação que trazia ali era o risco da irreversibilidade enquanto nós não temos uma cultura no país de observância ao precedente. Hoje, com o CPC de 2015, com todos esses mecanismos que estão tentando dar um efeito maior vinculante à jurisprudência dos tribunais superiores, a repercussão geral já existente, os repetitivos, todos esses mecanismos, nós ainda vemos uma certa relutância, em especial naquelas decisões que têm uma natureza um pouco mais garantista. Então, diante desse cenário que tinha sido incluída essa cláusula, eu tive oportunidade de conversar por diversas horas com ele sobre a tramitação da Constituinte, foi o senador que mais apresentou emendas ao texto constitucional. Então, ter a honra de ter tido, de poder patrociná-lo numa das demandas e, inclusive, ser vitorioso nelas, criar uma amizade e conhecer toda essa história, são coisas que só a advocacia proporciona. Que bacana, que bacana. E, assim, vivenciar a história, né? Vivenciar a história. Que bacana. Essa é uma história muito engraçada, porque nós tivemos... Engraçada hoje de contar, né? Nós tivemos apenas 2 deputados que foram caçados pela ditadura militar. E eu tive, graças a Deus, a honra de conhecer os dois. O doutor José Inácio e
E o nosso conselheiro, doutor Dailson Laranja, foi conselheiro do Tribunal de Contas, deputado na época. Os dois foram cassados por conta de um discurso na mesma sessão, e a maior parte dos capixabas não tem noção do que é ter sido perder o mandato por ter feito uma defesa contra um ato praticado no regime de exceção. Eu tive a oportunidade também de já defender o doutor Dailson, uma pessoa quem eu tenho uma honra enorme, um orgulho enorme de ter tido a chance de conversar, de conviver e de ouvir as histórias dele. Então, são histórias que a advocacia proporciona. Que bacana. E a advocacia eleitoral? Como é que surgiu assim? A advocacia eleitoral ela surgiu por conta de um acaso ocorrido na graduação. O professor Flávio Chein fez um processo seletivo na época para montar um grupo de estudos para o direito eleitoral. Ele estava deixando o cargo de juiz do TRE. Eu me inscrevi, passei nesse processo seletivo e criei uma paixão pelo direito eleitoral. É pena que nós só temos eleições a cada 2 anos. Mas o trabalho é contínuo, né? O trabalho é contínuo, mas assim, nós não temos, pelo menos não no nosso estado, um volume suficiente ao longo dos anos que nós temos eleições. E a partir desse grupo de estudo veio meu trabalho de monografia, veio a dissertação de mestrado. Tudo na área. Tudo na área, mas puxando sempre para uma veia que eu sempre gostei muito, que é o direito processual. Então, nós fizemos um trabalho, uma pesquisa sobre o direito processual eleitoral, que foi uma fonte muito bacana, que permite comparar sistemas. Comparar a partir do direito processual eleitoral, a gente pode ver que ora ele traz elementos do direito processual civil, ora ele puxa garantias do direito processual penal, e é um ramo, uma área muito célere. É uma área muito feliz de se atuar, porque a justiça eleitoral é muito estruturada. Ver um processo começar e ir a um tribunal superior em 90 dias, como nós lidamos na época das campanhas, com as ações envolvendo propaganda, é coisa que poucos advogados viram. Um processo transitar em 90 dias. Ou ver mesmo os casos complicados, envolvendo cassações de mandato, ir ao Tribunal Superior e voltar em 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, é algo que ninguém consegue ver isso no processo civil, no processo penal. Então, o eleitoral, eu costumo dizer que o eleitoral é um caso, enquanto o direito penal hoje é o meu dia a dia, é onde eu estudo, me dedico. O eleitoral é uma paixão acadêmica que eu exerço na atividade na advocacia a cada 2 anos. Ah, que legal. E o que dá mais trabalho? Eleições ou um júri? Não, o criminal como todo, ele é muito mais trabalhoso do que o eleitoral. O eleitoral ele é muito intenso. O eleitoral, você tem uma carga de trabalho muito forte em 3 meses. E é um trabalho que, ao mesmo, para algumas coisas, é extremamente intelectual, em especial na tomada de decisões estratégicas para as campanhas. Mas, em outra parte, ele é um trabalho que ele se aproxima um pouco mais do contencioso de massa. Então, a parte, sendo bem claro, definir algumas estratégias das campanhas junto com a área do marketing, com o candidato, é um trabalho que exige um profundo conhecimento da legislação da jurisprudência eleitoral. Depois que isso está decidido, as ações que você sofre e as que você propõe em razão dessa decisão se aproxima quase do juizado por ações muito repetitivas. Ah, entendi. Então, nós temos no eleitoral tanto ações que se aproximam do penal, que são complexas, ações que envolvem cassação, as ações que envolvem o registro do candidato, e nós temos ações que são ações de volume. Por exemplo, as ações que envolvem propaganda. Infelizmente, razão... São as que têm mais volume mesmo. Infelizmente, Carlos, em razão da internet, em determinado final de semana, quando começa a se propagar uma fake news, você vai ter que ajuizar ali para tentar estancar isso de forma rápida, pelo menos uma representação
eleitoral para cada um que estiver divulgando, para tirar isso do ar, uma ação civil indenizatória e uma ação criminal, se isso configurar um crime, ou uma representação, né, porque no caso dos crimes contra eleitorais são de ação penal pública, mas uma representação ao Ministério Público Eleitoral por uma mesma postagem. Então, uma mesma postagem, uma mesma mensagem gera imediatamente três ações. Imagine que você tem, no final de semana, às vezes 30 postagens. Não. Então, decidir quem você processa e quem não processa, esse processamento tem que ser rápido para que quem começou a espalhar o boato sinta receio de continuar, sinta esse receio perceba que a ação dele era uma ação ilícita e grave, e para se obter uma liminar. Então, o eleitoral ele envolve um trabalho de conhecimento e de gestão. Um trabalho de gestão, uma equipe muito grande, enquanto o penal não. O penal é um trabalho quase que artesanal. Você não tem como delegar. Você não tem como. O grau de delegação no criminal é baixíssimo. É baixíssimo. O cliente quer que você conheça cada página do processo dele, por maior que melhor que seja a equipe que você tem junto. Você não tem como ter um volume de casos para exercer um trabalho de qualidade que tenha chance de dar resultado. Entendi. Então, o trabalho criminal, o trabalho da advocacia criminal, ele é realmente mais minucioso, ele exige que você coloque a tese por vários dias no travesseiro para pensar a estratégia, para pensar o caminho, e exige que você tenha um número bem pequeno de casos ao mesmo tempo, sob pena de não conseguir atender a todos com a atenção que esses casos exigem. Você se emociona muito? Tento não. Por quê? Mas tem vezes que não dá. Tem vezes que não dá. Por que eu digo tento não? Porque o cliente do criminal, em especial, o que é réu, o cliente que é réu, se não fosse, ele seria capaz de fazer uma boa leitura do que acontece, dos riscos, dos caminhos. O cidadão geral, mesmo sem formação jurídica, ele às vezes faz uma leitura da gravidade do perigo. O problema é que ele é réu. Ele está envolvido. Então, o advogado, a gente tem que tentar sempre ter o dever de ser, não de não nos emocionarmos, mas de que a razão nossa seja o guia para a condução do processo. Eu costumo dizer que o processo penal é um processo em que o advogado tem que tentar trazer os autos para a racionalidade, porque a imprensa trabalha com a emoção, a acusação trabalha com a emoção, a vítima trabalha com um tipo de emoção e o réu com outro tipo de emoção. O papel do advogado criminalista é olhar para aquele cenário e trazer ou tentar trazer os demais atores para o ambiente de racionalidade, de reflexão sobre o que tem realmente de elementos para se considerar algo provado ou não, e uma vez considerado provado, quais as regras do sistema devem seguir ali, se é realmente esse tipo de caso que o sistema quer proibir ou quer punir com essa ou com aquela pena. Então, o advogado criminalista sente se perder um pouco pela emoção, a gente coloca o cliente em risco. Quais serão os desafios dessa eleição? Os maiores desafios das próximas eleições, vamos dizer. Não digo só dessa, mas das próximas eleições. Nós estamos realmente passando por um momento no mundo em que uma premissa que todos nós tínhamos, está sendo questionada. Qual? Você confia naquilo que você vê. Você confiava naquilo que você via e ouvia. E, em especial, o tratamento do que vai ser dado, às deepfakes, é um desafio para todos nós. Inclusive, de todos nós, eu digo para os advogados e operadores do direito. Eu tenho esperança de que nós conseguiremos trazer respostas satisfatórias a isso.
talvez não com a velocidade que isso é exigido, mas é possível sim obrigar que plataformas no futuro possam vir a ajudar no processo de identificação com as próprias ferramentas de inteligência artificial que elas têm, para identificar o que tem alta probabilidade de ter produzido ou não como inteligência artificial. É possível, sim, que as técnicas processuais possam ser utilizadas não para impedir a divulgação, mas para ajudar a dar uma resposta rápida à sociedade que determinado conteúdo é falsificado, não corresponde à realidade. Embora seja objeto de muitas críticas, eu vejo com um razoável grau de acerto as técnicas de inversão de ônus da prova que têm sido utilizadas para exigir que candidatos e partidos averiguem uma informação antes de repassá-la. Para mim, candidatos, para a parcela grande da doutrina, da jurisprudência, candidatos e partidos têm responsabilidade sobre o que divulgam. Claro. Então, o simples fato de ter recebido uma informação não é motivo suficiente para que um candidato a repasse. Ele tem um dever de checagem antes, ele tem um dever de avaliar se aquela informação é crível ou não, e os profissionais dessas áreas devem ser consultados pelo candidato antes de dizer: doutor, tem elemento para postar ou não? E aí o advogado, juntamente com a equipe que cuida da área de marketing, tem que fazer o dever de checar. Olha, essa frase, essa afirmação, ela tem respaldo, ela é criticável, ela é dúbia ou ela é inverídica? Então, me parece que há um espaço para uma regulação, tanto com técnicas de inversão de ônus da prova, que foi o que o TSE começou a fazer a partir de 2020, isso começou em 2020, inicialmente bem pontual no direito de resposta, exigindo que o candidato que está sendo contra quem se pede um direito de resposta, ele demonstre que ele averigou antes. Até mesmo para ferramentas como se parece caminhar esse ano, de obrigar alguns veículos de redes sociais a divulgarem o resultado da verificação por conta própria, caso a plataforma tenha sido utilizada para divulgar uma informação que é amplamente ou notoriamente inverídica. Ou seja, o doutor vai ter bastante trabalho esse ano, né? Graças a Deus. É uma área que ainda muito carente de profissionais especializados. É possível se especializar, leva tempo, mas é uma área ainda bastante carente de pessoas aptas a atuar. Bacana. Doutor, a gente entra agora num bate-pronto. Assim, eu falo, você me diga o que vem à sua cabeça. Nunca diga para um advogado. Que é impossível. Que é impossível. Nunca comece uma sustentação oral com? Pedindo desculpas ou com o ponto mais fraco da sua tese. O que mais te irrita num processo? Falsidade da parte contrária. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, 100%. Audiência presencial ou virtual? Depende. Depende. Para coisas triviais, o virtual é bem-vindo. Para tudo aquilo que precisa do contato, do olhar, presencial. O que diria para aquele que fala que advogado tem vida fácil? Vem advogar. Direito nas redes sociais. Use com moderação. Utilize uma atividade informativa para a sociedade pode e deve e pode ter acesso a isso, mas não seja um chato. Nem todo mundo quer saber direito na hora que está descansando ali na sexta-noite, olhando uma imagem de descontração. Eu acho que tudo com um bocado de caráter informativo é bom. Bacana. Se não fosse advogado, seria? Professor, engenheiro, talvez. Professor. Talvez seria um professor de história. Professor de história. Legal. Professor de história, professor de física. Me dedicar. A docência é algo que eu ainda sinto falta e sempre que posso, ainda mantenho o pé dentro dela.
Ai, que bacana. Doutor, muito obrigada. Adorei tê-lo aqui. Esse bate-papo passou tão rápido. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza de que esses programas todos, isso aqui, vão compor para o futuro uma bela história de como era a advocacia dos nossos tempos. Espero que os jovens no futuro ouçam essa série aqui de entrevistas que você fez e possam... provavelmente vamos criticar. O futuro sempre critica, né? Mas que possam conhecer um pouquinho do que era o dia a dia do nosso tempo. Obrigada. Bacana. Para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E se você tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.